E aí, internet, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Fagner e aqui no canal eu falo sobre história e curiosidade. E nesse vídeo eu vou te contar como surgiu o islamismo, uma das principais religiões monoteístas do mundo, que surgiu em um dos lugares mais isolados do planeta e que nos dias de hoje é a segunda maior em adeptos no mundo. Mas antes, uns avisinhos. Bom, a intenção desse vídeo não é te converter e nem te convencer de nada. Eu apenas traço um paralelo entre a mitologia da religião e os acontecimentos históricos. Belezinha? E por último, eu preciso explicar que a representação gráfica de Maomé não é permitida no islamismo. Então, em respeito, não vai ter figura nenhuma representando Maomé nesse vídeo. Avisados? Então vai lá, pega um copão d'água porque se hidratar é importante, sente-se confortavelmente, que agora você vai entender a origem do islamismo. A jornada pela origem do islamismo começa há aproximadamente 1522 anos no passado. Em 500 depois de Cristo, na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita. Essa região não era muito relevante para outros países na época. Era um território desértico e de difícil acesso. Basicamente, as sociedades que ali viviam se organizavam em clãs ou tribos, com leis e crenças diferentes em cada uma delas. Os recursos eram escassos, mas a região possuía em abundância um dos metais mais valiosos do planeta: o ouro. As pessoas só conseguiam sobreviver nesse ambiente árido e inóspito graças aos comerciantes que viajavam de ponto a ponto para vender recursos. Eles transportavam alimentos, condimentos, tecidos, ferramentas, cosméticos e afins. Junto com todos esses bens, também existia um intercâmbio cultural entre os grupos dessa região e, claro, a troca de notícias e informações de outros lugares. As cáfilas de camelos através das areias quentes do deserto movimentaram por centenas de anos a cultura árabe. Cada povoado, clã ou tribo possuía crenças e leis diferentes. Existiam outras religiões como judaísmo, cristianismo e outras religiões politeístas daquela região. A cidade de Meca já existia também nessa época e era um importante polo comercial e religioso. A mitologia nos conta que Meca foi construída pelo primeiro filho de Abraão, Ismael. Ismael teria sido a pessoa responsável por construir um dos maiores símbolos religiosos do mundo, que está localizado até os dias de hoje em Meca, a Caaba. Nesse período da história, a Arábia sofria várias influências externas, tanto do cristianismo de Bizâncio como das ideias religiosas dos judeus, dos abissínios e dos persas. Meca era um importante e próspero centro comercial e religioso, que abrigava na Caaba os ídolos de todas as tribos da península e os deuses da religião de todos os chefes de caravanas que ali passavam. Cultuava-se ali mais de 360 deuses. Encaixada no lado leste desse santuário está localizada a pedra que talvez seja a mais sagrada da história do nosso planeta, a Pedra Negra de Meca. Esse objeto, por mais simples que seja, tem um significado incrível para a fé. A mitologia conta que essa pedra teria caído do céu na remota época de Adão e Eva. Dizem que ela marcou a posição do primeiro templo e que se tornou com o tempo a própria Meca, a casa de Deus. A história diz que a pedra sumiu durante o dilúvio, porque os judeus possuem a mesma história da Bíblia hebraica. Para as religiões baseadas no Antigo Testamento, essa pedra seria reencontrada por Abraão. Então, Abraão, com o filho Ismael, construiu em Meca o primeiro local de adoração para as religiões do território da Península Arábica. E é exatamente por isso que nos dias de hoje Meca é um importante local de encontro para os muçulmanos.
Se você acompanhou os 2 últimos vídeos aqui do canal, onde eu conto a origem do judaísmo e do cristianismo, já deve ter percebido a ligação do Antigo Testamento no contexto histórico desse período. E sinceramente não dá para deixar de notar a conexão entre essas 3 que são as maiores religiões monoteístas do mundo. Em determinados pontos específicos da história elas se fundem, elas se incorporam e isso provoca o surgimento de novas religiões. E já que a gente está falando de contexto histórico, vamos pular 70 anos para frente, de 500 para 570 depois de Cristo, o ano em que nasce o protagonista responsável pelo surgimento do islamismo, Maomé. Allahu Akbar. Maomé nasce no ano 570 depois de Cristo em Meca. Seu pai se chama Abdallah e sua mãe Amina. Ele e sua família fazem parte do clã Hashemita, uma linhagem ligada aos Quraishitas, uma tribo que era dominante na cidade de Meca durante o surgimento do islamismo. Maomé ficou órfão de pai mesmo antes de nascer e com 6 anos perdeu sua mãe. Ficou sob a tutela de seu tio Abu Talib, coletor de impostos e mercador, que o iniciou no ofício de comerciante. Em poucos anos, Maomé tornou-se experiente em realizar caravanas pelo deserto. Acompanhava o tio até a Síria, lutava contra assaltantes e tomava grandes decisões. A sua honestidade lhe rendeu o apelido de Al-Amin, o leal. Aos 25 anos, Maomé era um dos diversos beduínos que andavam pelo deserto em lombo de camelo. Com essa idade, ele se casa com Khadija, rica, viúva e 15 anos mais velha do que ele. Juntos, tiveram 4 filhos, mas 3 morrem ainda crianças, e a única sobrevivente foi Fátima. Mesmo com a rotina de trabalho duro, Maomé sempre teve um lado espiritual muito bem desenvolvido. Muitas vezes ele se isolava do mundo assumindo uma postura meio que quase um eremita, a fim de fazer uma reflexão sobre a sua existência e também poder fazer suas orações. Mas no ano de 610 depois de Cristo, quando Maomé tinha aproximadamente 40 anos, uma revelação mudaria para sempre a sua história e a história de toda a humanidade. Em 610 depois de Cristo, quando Maomé tinha 40 anos, ele sobe ao Monte Hira para meditar. Dentro de uma caverna, ele teria tido uma visão do arcanjo Gabriel que lhe revelou a religião que deveria professar. A voz que vinha do céu dizia: Maomé, tu és o enviado de Deus. No mesmo ano, Maomé começou a redigir as revelações de Deus. Em 613, começou a pregar dirigindo-se a reduzido número de amigos e parentes. Por volta de 615, ele tornou pública sua mensagem relativa à existência de um Deus único e todo-poderoso, chamado em árabe de Alá, o adorado. As novas interpretações e ideias de Maomé começam a gerar pequenos conflitos com a elite local de Meca. Eles não se animavam muito com a ideia de um único Deus e se preocupavam com a ideia de não conseguir lucrar com os peregrinos que visitavam a Caaba. Maomé e seus seguidores foram perseguidos. Muitos muçulmanos, nome dado aos adeptos do islamismo, migraram de Meca para Medina. E o próprio Maomé refugia-se no deserto, no castelo de Abu Talib, seu tio. Então, o profeta é convidado para fazer de Yatrib, cidade localizada no norte de Meca, a sede de seu apostolado. As tribos de Yatrib aceitaram a fé muçulmana e reconheceram Maomé como seu líder religioso e militar. Iniciou-se, a partir de então, a migração gradativa dos adeptos da nova religião residentes em Meca para Yatrib. O deslocamento terminou com a chegada do profeta, em 25 de setembro de 622 depois de Cristo. Pode ter ficado um pouco confuso no texto, mas vou explicar rapidão. Yatrib ficou conhecida como Medina.
que significa aproximadamente a cidade do profeta. E Medina passa a ser a primeira cidade convertida ao islamismo. Nesse mesmo ano de 622, o Islã afirmou-se não só como religião, mas também como sociedade organizada. Essa migração fica conhecida depois como Hégira, e ela marca o início do calendário islâmico. E em países muçulmanos eles estão no ano de 1444. Isso é, se você estiver vendo esse vídeo agora, em 2022. O objetivo de Maomé era a conquista de Meca. Declarou seu intento de manter a peregrinação anual a Meca como um dos rituais básicos do islamismo. O Tratado de Hudaibá ajudou a diminuir a tensão entre as duas cidades, afirmou a paz por um período de 10 anos e autorizou os seguidores de Maomé a retornar no ano seguinte em uma peregrinação pacífica, mais tarde conhecida como a Primeira Peregrinação. A trégua durou 10 anos, até que uma tribo começou a atacar um grupo de simpatizantes do profeta. Maomé valeu-se desse pretexto para avançar sobre a cidade, à frente de um exército de 10.000 homens, rumo a Meca. Demonstrando sua visão política, Maomé manteve a peregrinação anual e o caráter sagrado da Kaaba, embora tenha destruído inúmeros ídolos pagãos adorados em Meca. Em 630 faz da Kaaba o santuário muçulmano e proclama Meca a cidade santa do Islã. Então, além de profeta muçulmano, chefe militar e legislador, Maomé foi fundador da religião muçulmana e do Império Árabe. Maomé faleceu em Medina em 632, lá na Arábia. Sem deixar filho homem algum, a liderança do Islã passou a Abu Bakr, o primeiro califa, e que teria sido também um dos primeiros muçulmanos a permanecer ao seu lado. Desde 610, Maomé começou a redigir em árabe as revelações místicas de Deus, onde ele falava de sua essência, de sua relação com os seres humanos e de como serão responsabilizados perante ele no juízo final. Por volta de 650, Maomé formou com elas o Alcorão, ou Corão, o livro sagrado muçulmano com um total de 114 capítulos e 6.226 versículos. A nova religião foi chamada de islamismo, ou Islã, que significa submissão à vontade divina, e seus adeptos, os muçulmanos, significa o que se submetem. Aqueles que acreditassem e obedecessem às leis do Corão seriam recompensados com o paraíso, enquanto os que rejeitassem sua mensagem seriam castigados no inferno. O Islã tem certa influência do judaísmo e do cristianismo. Maomé será considerado o maior dos profetas e o ser humano modelo ao qual todos devem imitar de acordo com o islamismo. Porém, antes de Maomé, vieram outros profetas de Alá: Noé, Abraão, Moisés e também Jesus. A título de curiosidade, como qualquer outro livro sagrado, existe um código de conduta que deve ser seguido, e no islamismo ele é chamado de Sharia, e deve ser seguido por todos. Por exemplo, em países fundamentalistas islâmicos é proibido consumir álcool. Os muçulmanos também não podem comer carne de porco ou de aves de rapina. Na Sharia existe até um termo para permitir o consumo de carne. São chamadas de as carnes de halal. Halal significa permitido, ou seja, as carnes permitidas. E essas carnes seguem um processo super rigoroso de preparo. Mas ainda faltava alguns ajustes para o islamismo se consolidar de uma vez por todas. Em 629, Maomé conquista a cidade de Meca e abole o culto a outros deuses, e todos passam a praticar o islamismo. Dessa forma, o povo árabe, que era fragmentado em muitas tribos, passa a se identificar em um só povo e em torno da fé islâmica. Maomé morre em 632, e mesmo com sua morte, o islamismo continua a crescer, se tornando um grande império ao conquistar outras regiões além da Arábia, inclusive regiões da Ásia, da África e da Europa. O Islã, ao se desenvolver, passou a ter duas linhas mais conhecidas, os sunitas e os xiitas. Ao longo de sua história, os muçulmanos enfrentaram muita resistência com outras religiões, principalmente com o cristianismo, causando diversas batalhas e até grandes guerras, como no caso das Cruzadas.
Atualmente, o Islã é uma das religiões que mais crescem no mundo, e muitas estimativas apontam um grande crescimento dessa religião aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje, os muçulmanos carregam um grande estereótipo e até mesmo um preconceito nas suas costas, dado grande parte até mesmo por causa do cinema de Hollywood. O importante é entender que nem todos os muçulmanos são extremistas, aliás, muito pouco dos muçulmanos são extremistas. E fundamentalismo religioso existe em todas as religiões, e você tá cansado de saber disso também. Sempre tem aquele fã-clube que não é muito legal. Mas é isso. Essa é a origem do islamismo no mundo.